Oi gente, eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te falar se é possível escrever um livro em um mês. Sim, é uma coisa que muitas pessoas têm essa dúvida. Na verdade não é nenhuma dúvida, muitas vezes não acham nem que é possível uma coisa dessas. Como assim escrever livro em um mês? Tem como fazer isso? E tem muita gente que acha, imagina o processo de escrever um livro, pensa, pô, leva anos, eu preciso de o quê? 5 anos para escrever um livro? Não precisa de tudo isso e hoje eu vou te mostrar como isso é possível e como você também consegue fazer isso. Então já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, porque toda semana eu te ensino a escrever e publicar seu livro sem uma editora. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você vai receber todas as dicas e novidades que eu postar por aqui. Então vamos pro vídeo. Então antes de eu te contar aqui como que isso é possível, como é que você faz para escrever um livro em um mês, né, Marina? Tá doida? Primeiro eu quero te contar uma coisa. Eu já escrevi 16 livros. Confesso que a maioria eu levo entre 2 a 3 meses, mas esse aqui eu escrevi em exatamente um mês. Então antes disso, na verdade, eu não conseguia escrever nenhum livro em um mês. Eu levava quase um ano para terminar de escrever um livro. Só que aí eu fui descobrindo algumas coisas que eu vou te falar aqui nesse vídeo. No final eu vou te falar as maiores sacadas que eu tive, que foram reduzindo cada vez mais o tempo que eu escrevia meus livros. E esse aqui foi o livro que culminou no auge de eu conseguir escrever esse livro aqui inteiro em um mês. Então antes eu levava quase um ano para terminar um livro, aí foi diminuindo para 6 meses, depois 3 meses, depois 2 meses, até que agora eu escrevo livros em um mês. E não só eu, para te mostrar que isso não é uma parada minha, dom da minha cabeça, mágico, brotou aqui a habilidade de escrever livros. Eu tenho também esse exemplar aqui, tenho muita honra de ter esse exemplar de um livro de um dos meus alunos do meu treinamento, Escritores Independentes, que o garoto entrou no treinamento zerado e escreveu esse livro em 3 semanas, quando o aprendiz supera o mestre. Então ele conseguiu escrever esse livro em 3 semanas, e não só ele, mas também tenho vários outros alunos do meu treinamento que escreveram o livro em 10 dias, em 2 semanas, em 3 semanas. Então eu vou te contar o que eu fiz e que esses meus alunos também fizeram para conseguir sair de livros que eles estavam tipo travados há anos sem conseguir escrever o livro, sem conseguir terminar o livro. Às vezes sentava para escrever, ficava sem sair um parágrafo, ficava meses, semanas sem escrever. Quero que você comenta aqui embaixo desse vídeo. Você passa por essa situação também? De, sei lá, às vezes você fica semanas, fica meses sem conseguir escrever nenhum parágrafo sequer. Às vezes você senta para escrever, aí fica travado, não se sente muito inspirado, e aí você fica um tempão sem escrever. Tem gente que... Comenta aí se você está passando por essa situação. Tem gente que tá há 5 anos, há 3 anos tentando terminar o livro e não consegue. Comenta se você está nessa situação, há quanto tempo você está tentando terminar esse livro, ou se você está começando ele agora. Porque se você está começando agora também, esse vídeo vai ser muito importante para você já começar escrevendo livros em um mês, porque isso é totalmente possível. Eu consegui fazer isso, meus alunos também conseguiram, e você também consegue fazer isso. Ah, e uma curiosidade que pode vir alguma dúvida assim na nossa cabeça: ah, esse livro aqui eu escrevi mais rápido porque ele é menor, ele tem menos página, algo assim. Tem nada a ver não, tá? Esse aqui foi um dos maiores livros que eu escrevi, e em um mês, em menos tempo. Foi o livro que eu escrevi menos tempo e é um dos maiores também, porque esse livro aqui é fonte tamanho 12, tem quase 300 páginas, então nenhum hack de diagramação para deixar ele maior não, foi realmente... Escrevi o livro inteiro em um mês. Então, Marina, como é que isso é possível? Como é que eu faço para escrever o meu livro em um mês, já que você falou que isso é possível para qualquer pessoa consegue fazer isso também? Então eu vou te falar aqui as 2 maiores sacadas que eu tive ao longo desses meus anos de experiência. Faz 7 anos que eu tô nesse ramo aí escrevendo livros. Escrevi já atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, já tenho 16 livros escritos. Então o que eu aprendi com toda a minha experiência de escrita, com todos esses meus livros, e que me fez em cada livro reduzir o tempo que eu levava para escrever cada um deles, até chegar nesse ponto de escrever livros em um mês. Mas só ficando bem claro que você não precisa ter a experiência de escrever vários livros para chegar em um mês não, tá? Como eu disse, esse meu aluno aqui estava zerado, chegou lá no treinamento, escreveu o livro em 3 semanas. Então não se trata de ter muita experiência para um dia você escrever um livro em um mês. Não é disso que você precisa não. Você consegue, pegando essas dicas que eu vou te passar aqui agora, você vai ver que você já vai terminar com muito mais rapidez e facilidade o seu livro. Porque quando você faz algo que fica um pouco mais fácil, você termina muito mais rápido, com certeza, do que algo que está difícil de fazer. Então, provavelmente, às vezes você senta para escrever, você trava, fica sem inspiração, fica sem ideia, tudo isso atrapalha.
te impede de conseguir manter esse ritmo de escrita para você escrever mais rápido. Então, uma grande sacada que eu tive que me ajudou a acelerar demais o meu processo de escrita, a primeira grande sacada foi organização. Organização é algo extremamente fundamental e essencial para você que quer escrever seu livro. Que tipo de organização e por que essa organização é tão importante? Tem muita gente que senta para escrever só com as ideias na cabeça, da pura base do improviso, e aí você senta lá para escrever, você acha que sabe o que vai escrever, mas parece que você tem todas aquelas ideias incríveis na sua cabeça. Porém, na hora que você senta para escrever, trava, some, desaparece, evapora no seu cérebro as ideias, você não sabe como começar ali o parágrafo, a frase, não sabe o que fazer, simplesmente trava. Isso é um grave caso de falta de organização, porque antes de você sentar para escrever, é muito importante, por exemplo, você fazer o planejamento da sua história, organizar as ideias. Se você já começa organizando as suas ideias, você já fica muito mais claro na sua mente, já fica muito mais nítido o que você tem que escrever e você não trava tanto. Quando você começa a travar cada vez menos na escrita, você já vai começar a acelerar seu ritmo de escrita naturalmente. Porque essas travas são uma das coisas que mais fazem as pessoas ficarem anos tentando terminar de escrever um livro, porque a pessoa trava, porque não tem tempo para sentar para escrever, não tem inspiração, tá sem ideia, não tem as técnicas certas para descrever o personagem, para detalhar melhor, enfim, muitas coisas podem estar te travando nesse momento. Com essa organização que você vai fazer das suas ideias, é muito importante você organizar as suas ideias antes de escrever. Coloca essas ideias num papel, num rascunho, num bloco de notas, enfim, e organiza essas ideias. Eu gosto sempre de organizar todas as minhas ideias dos meus livros em ordem cronológica, que aí na hora que eu for sentar para escrever, tá lá tudo que eu tenho que escrever, começa assim, depois acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso, acabou. É só você sair desenvolvendo, fica muito mais fácil. Quando você torna o processo de escrita mais fácil, você desenvolve seu livro muito mais rápido. E agora uma outra coisa importantíssima, que é sem isso você não consegue terminar de escrever seu livro mais rápido nunca. Se você quer conseguir terminar de escrever seu livro em um mês e sem perder a qualidade, tá, gente? Porque isso aqui é escrever em um mês, mas com qualidade, porque também é muito importante. Tem gente que sai escrevendo qualquer coisa para ver se termina mais rápido e também não funciona. Por isso essa organização vem antes, por isso que essa grande sacada da organização é sempre a primeira que eu dou. Agora, a outra sacada que vai fazer, essa é a que destrava geral para conseguir escrever livro em um mês, é a prática. É o hábito da escrita, a rotina de escrita que é essencial se você quiser escrever seus livros com muito mais facilidade e muito mais rápido. Então, quando você começa a desenvolver essa rotina de escrever um pouquinho todos os dias, eu já até fiz um outro vídeo falando especificamente sobre como desenvolver melhor sua rotina de escrita. Posso até deixar um card aqui se vocês quiserem ver esse vídeo depois. Ajuda pra caramba e principalmente vai ficar mais fácil. Quanto mais você escreve, melhor você escreve. E quando você desenvolve essa rotina de escrita, você vai ficando cada vez melhor nisso. Você vai tornando esse processo mais fácil. Quando você torna mais fácil, você acelera o processo. Então, começa a manter essa rotina de escrita. Se você tem dificuldade em manter essa rotina de escrita, seja por falta de tempo ou porque não consegue ter, sei lá, inspiração para escrever todo dia, assiste esse vídeo que eu coloquei aqui no card de como ter rotina de escrita, que isso vai ajudar demais. Mas eu quero que você entenda que pega essa ideia, não dá para você escrever um bom livro, escrever um livro mais rápido, vai ficar travado durante anos se não tiver rotina de escrita. Rotina de escrita é escrever pelo menos um pouquinho todos os dias. Quem me acompanha lá no meu Instagram, se quiser seguir meu Instagram também, que eu posto sempre, todos os dias tem dica nova lá também, @marinablanc4. Quem me acompanha lá nos meus stories, vê que todo dia eu posto lá, eu escrevo todo dia um pouquinho. E um pouquinho, perceba isso, porque nem sempre a gente está inspirado e tá tudo bem. Você não tem obrigação de se sentir inspirado todo dia, o tempo todo, toda hora. Então não vou te obrigar a isso, não tem como você fazer isso. Você conseguir escrever, sei lá, não tá tão inspirado, tá cansado, não teve muito tempo para escrever hoje. Escreve um parágrafo. Um parágrafo é o suficiente. Tem gente que fala, escreva 10 minutos. Só que assim, eu, particularmente falando, quando eu penso em escreva 10 minutos, eu penso assim, caraca, e se eu ficar os 10 minutos pensando no que eu vou escrever? Se eu levar 10 minutos sem saber o que eu vou escrever ali? Então, sei lá,
Usa essa minha dica que talvez funcione melhor para você. Escreva um parágrafo, o primeiro parágrafo que sai na sua cabeça, escreve ele. Pronto, é isso. No dia que você estiver mais inspirado, menos cansado, mais motivado, sei lá, mais feliz, você escreve lá 5 páginas, 10 páginas, o quanto você conseguir. Mas nos dias que não está tanto, usa essa lógica, escreve uma página, um parágrafo, só para você manter a rotina de escrita e não ficar sem escrever nada. Que isso já vai fazer total diferença, vai acelerar demais o seu ritmo de escrita. Tanto que todos esses alunos lá do meu treinamento que eu falei pra você, todos eles, o que é que fez eles escreverem livros em 10 dias, 2 semanas, 3 semanas, todos em menos de um mês? Tem um negócio lá no treinamento que é um negócio chamado Desafio Sprint. Esse desafio é um desafio com metas diárias de escrita que eles têm que cumprir todos os dias escrevendo ali para cumprir aquelas metas de escrita. E com essas metas diárias, com o meu acompanhamento que eles têm lá dentro, eles escrevem assim, eles deslancham rapidinho, só cumprindo aquelas metas diárias de escrita. E o que é isso? Rotina de escrita. É o hábito, é a prática. A diferença é que lá eles têm o meu acompanhamento, usando por meio desse desafio, e no final ainda eles concorrem a prêmios no final desse desafio. Mas você já pode começar a desenvolver essa sua rotina de escrita usando essa lógica. Essas são 2 grandes sacadas que fizeram acelerar demais o meu processo de escrita para eu conseguir reduzir cada vez mais o tempo em que eu escrevo os meus livros. Então, hoje eu consigo escrever livros em um mês tranquilamente, e você já consegue, fazendo isso, começar a exercitar isso aos poucos. Primeiro, organização. Lembra de fazer essa organização das suas ideias antes de sentar para escrever, não deixar para pensar no que você vai escrever na hora que você senta, tem que se planejar antes. E também tem que desenvolver essa prática, porque quanto mais você faz, melhor você vai ficar nisso. E isso se aplica demais à escrita. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já comenta aqui o que você achou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.